O livro do profeta Oséias. Oséias vivia no reino de Israel no norte, que às vezes é chamado de Efraim, cerca de 200 anos depois que ele se separou do reino do sul, Judá. Lembre-se da história de 1 Reis. Oséias foi chamado para falar da parte de Deus durante o reinado de um dos piores reis de Israel, Jeroboão II. A nação estava um caos, e no ano de 722, um grande e malvado imperador assírio chegou e dizimou Israel. Novamente, lembre-se da história em 2 Reis. E Oséias tinha visto tudo se aproximando. O livro é uma coleção de 25 anos de previsões e textos, e é quase todo escrito em forma de poesia. Toda essa coleção foi estruturada para ter 3 seções principais. Vamos nos aproximar e ver como elas funcionam. A abertura conta a história do casamento quebrado de Oséias, com uma mulher chamada Gomer, que cometeu adultério. Não fica muito claro se Gomer dormiu com outros homens antes ou apenas depois que eles se casaram. Mas o fato é que eles tiveram 3 filhos juntos e as coisas desmoronaram. A questão importante é que Deus diz a Oséias que, apesar da infidelidade de Gomer, ele deveria encontrá-la, pagar suas dívidas com seus amantes e comprometer o seu amor e fidelidade a ela mais uma vez. E Deus diz que tudo isso, o casamento quebrado e reparado, as crianças, tudo é um símbolo profético que conta a história do relacionamento de Deus com Israel. Deus tem sido como um marido fiel para o seu povo. Ele resgatou da escravidão, os levou até o Monte Sinai, onde eles entraram em uma aliança e pediu ao povo que fosse fiel somente a ele. Depois os traz até a terra prometida, e eles pegam toda a abundância que receberam de Deus e dedicam à adoração do deus cananeu Baal. Então Deus tem um motivo legítimo. Ele poderia acabar com a aliança e se divorciar de Israel. E ele pensa em fazê-lo, mas em vez disso diz que vai novamente atrás de Israel para renovar a sua aliança com eles. E ele diz por quê. É puramente por causa do seu amor, compaixão e fidelidade. Oséias descreve o que isso significa. Ele diz que as consequências da rebelião de Israel são a derrota iminente por outras nações e o exílio. Mas há esperança para uma restauração futura. Um dia, Israel vai se arrepender mais uma vez e voltar a adorar a Deus. E Oséias diz que Deus vai estabelecer um novo rei messiânico, da linhagem de Davi, para trazer a bênção de Deus. Então, essa sessão de abertura introduz todas as ideias principais do livro. Israel se rebelou e Deus vai trazer consequências severas, mas o amor e a misericórdia de Deus são mais poderosos do que o pecado de Israel. E nas sessões que restam do livro, a poesia de Oséias explora esses temas com mais profundidade. Há 2 coleções de acusações e avisos a Israel, e cada uma delas é concluída por um poema cheio de esperança sobre a misericórdia de Deus e a esperança futura. Capítulos 4 a 10. Oséias explora as causas e efeitos da infidelidade de Israel e diz inúmeras vezes que eles carecem de conhecimento e entendimento de Deus. A palavra hebraica para conhecimento, yadá, é mais do que a atividade intelectual. Ela descreve o conhecimento de um relacionamento pessoal. É a diferença entre só saber sobre alguém e realmente conhecer essa pessoa. E Deus quer que Israel o conheça dessa forma, um relacionamento. Ele quer que eles experimentem o seu amor e que seja um tipo de conhecimento que transforma seus corações e vidas, para que eles o amem de volta. Esse é o motivo de Oséias estar constantemente expondo a hipocrisia da adoração de Israel. Ele mostra como eles estão quebrando os 10 mandamentos, permitindo graves injustiças nas comunidades, e então eles vão para o seu templo sagrado e oferecem sacrifícios a Deus, como se estivesse tudo bem. Mas não está tudo bem. E não apenas por causa da hipocrisia, mas porque eles também estão adorando outros deuses. Ele menciona isso várias vezes. Há altares a Baal nas cidades de Betel e de Gal. E eles não apenas se aliaram a outros deuses, mas Oséias os acusa repetidamente de confiar em alianças políticas com o Egito e a Síria. Ao invés de confiar em Deus para protegê-los, eles querem se tornar como essas nações e depender somente do poder militar. E Deus diz que tudo isso vai cair sobre suas cabeças, porque daqui a pouco tempo a Assíria vai se voltar contra eles e roubar suas terras. Nessa outra sessão de avisos, Oséias dá uma aula de história antiga e mostra como a família de Israel tem sido infiel desde o começo. Ele menciona a mentira do patriarca Jacó e a sua traição, lembre-se de Gênesis 27 e 28. Menciona a rebelião de Israel no deserto, lembre-se de Números. Menciona também a nomeação do rei corrupto Saul, que guiou o povo em pecado e desastre. Lembre-se das histórias em 1 Samuel. E tudo isso é a forma de Oséias dizer, tem coisas que nunca mudam nessa família. Então, que esperança Oséias tem?
O que sabemos do capítulo 3 é que Deus vai fazer alguma coisa para salvar e restaurar o seu povo. E é isso que exploram esses 2 capítulos de conclusão. O capítulo 11 é lindo. O poema retrata Deus como um pai amoroso que criou seu filho Israel e compartilhou tudo com ele. Mas o filho cresceu e se rebelou, virando-se contra o seu pai e tirando vantagem da sua generosidade. Nesse poema, o coração de Deus é despedaçado. Em um momento ele está zangado e naturalmente diz que vai trazer consequências severas. Mas no próximo momento está com o coração partido e diz que é comovido por sua misericórdia e compaixão e que vai perdoar o filho que ama. Ele diz: "Como posso desistir de você, Efraim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão." Deus permitiu que Israel fosse conquistado pela Síria e enfrentasse as consequências. Mas essa não é a sua última palavra. Ainda há esperança. E é sobre isso que fala o último capítulo. Oséias chama Israel para se arrepender e voltar ao seu Deus, mas ele sabe que não vai durar, porque ele nunca durou antes. E Deus diz que um dia vai curar a infidelidade do povo e vai amá-los de todo o coração. Deus vai em frente e descreve esse povo curado como uma grande árvore que vai crescer com raízes profundas, muitos ramos e vai oferecer sombra e fruto para todas as nações. É uma imagem da promessa de Deus a Abraão, de que Israel deveria virar uma bênção para as nações. E Deus diz que se isso vai acontecer um dia, vai exigir uma ação da graça de Deus e do seu poder redentor, para reparar os danos profundos e o egoísmo cheio de pecado do coração humano. E com isso, o povo de Deus vai ser capaz de receber o seu amor e amá-lo de volta. Essa é a promessa de Deus. Depois que esse poema termina, nós encontramos as últimas palavras do livro que funcionam como uma nota de apêndice. E elas provavelmente são do autor que coletou a poesia de Oséias e agora quer falar com você, o leitor, por um momento. Ele diz: "Quem é sábio e tem discernimento para entender tudo isso?" Ou seja, os poemas de Oséias. "Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam." Então o autor quer que você saiba que a poesia antiga de Oséias para o reino de Israel no norte não está presa ao passado. Ela revela uma verdade profunda sobre o caráter e os propósitos de Deus e sobre a natureza do homem. Enquanto Deus traz a sua justiça para a maldade humana, seu propósito final, seu desejo é curar e salvar o seu povo. E é isso que fala o livro de Oséias.